Retornamos agora com o debate sobre a conjuntura política atual. Antes do intervalo, professor Homero, você estava iniciando uma argumentação interessante a partir da fala do Gustavo. Eu estava me referindo a uma crise, profunda crise, né, que nós vivemos, política, econômica, a crise institucional, que atinge as três instituições básicas de uma democracia, que é o judiciário, o legislativo e o executivo, né? Um executivo completamente desmoralizado, ilegítimo, impopular, resultado de um golpe, como já disse, um legislativo desmoralizado e um judiciário sob profundos questionamentos. Quais são as alternativas possíveis, né? É muito difícil, né? Não só propor, como realizar alternativas, né? A gente pode discutir o que está sendo proposto no Congresso ou fora dele. Então, acho que uma saída hoje, né, quer dizer, qual seria a saída com uma possível saída de Temer? Pela Constituição, eleições indiretas. E quem é que vai? Os dois presidentes da Câmara e do Senado, alvos da Operação Lava Jato, de várias denúncias e, portanto, sobre grande suspeição, né? Restaria a presidente do Supremo Tribunal Federal, que já declarou que, inclusive, seria muito difícil ela aceitar presidir o país. Eu acho que ela não tem condições de fazer isso. Então, acho que a alternativa são as eleições diretas, é a antecipação das eleições e realizar as eleições diretas. Esse Congresso certamente não vai votar nisso, porque já a maioria, né, golpista sabe que, inclusive, a possibilidade muito grande de Lula ser eleito, né, que nem ele aceita, nem a grande mídia, nem setores conservadores e majoritariamente o Congresso. Mas acho que essa é a saída para o Brasil, né? Enfrentar as ruas. Foi constituída recentemente uma frente ampla pelas diretas já, constituída dezenas de entidades da sociedade civil. Eu acho que isso se constitui um aspecto extremamente relevante, ou seja, se não houver pressão popular, se não houver mobilização nas ruas, por isso, dificilmente sairá coisa boa desse Congresso. Ou Temer fica assoprando o cadáver de Temer até o final do mandato, né, arrastando aí as correntes de uma alma penada, ou ele sai e substitui, e a substituição vai dar continuidade, inclusive, a essas reformas nefastas que estão no Congresso Nacional. E eu acho que há duas questões fundamentais, eu acho, né? Acho que é um pano de fundo aí, você vai propor alternativas, acho que é uma questão essencial para discutir hoje, é a questão da democratização da mídia. Sim. A mídia, ela tem um papel fundamental, ela criou o cenário para o golpe, né? A grande mídia, as revistas, jornais, a televisão, a Globo em particular, ela criou o cenário para o golpe. Tá? E essa mídia é altamente comprometida com essa pauta neoliberal. Tá? Então, ou democratiza a mídia, hoje você tem um monopólio, que é inclusive inconstitucional, porque está no artigo 220, você não pode ter um oligopólio como existe no Brasil. Então, como é que você vai democratizar essa mídia? É a questão da regulação, aquilo que, infelizmente, Lula não conseguiu fazer em 8 anos, nem Dilma nos 4 anos, mas precisa fazer, e Lula reconhece isso, porque foram vítimas dessa mídia, né? Mas dela, não só apenas dela, mas ela teve um papel importante, né, no processo de impeachment. A questão fundamental também, me parece, que é a questão do financiamento de campanhas, pavimenta o caminho da corrupção no Brasil, tá aí não só a JBS, Odebrecht, OAS, que ainda vai aparecer essas relações, esse conjunto de empreiteiras, não só empreiteiras, bancos, né, e outras empresas financiando campanhas eleitorais. Então, você tem um Congresso dominado hoje, majoritariamente, eleitos por esses esquemas, fraudulentos ou não. Caixa 1, Caixa 2, Caixa 1 foi, inclusive, desmoralizado pela JBS, né? Ela diz, olha, era Caixa 1, mas Caixa 1 com notas frias, né? Então, desmoralizou até o Caixa 1. Então, essa é uma questão fundamental. Então, mas esse Congresso certamente não vai votar uma reforma política que tenha isso como essencial, ou seja, o financiamento público de campanhas. A proposta no Congresso, inclusive, da reforma política, entre outros itens, consta o financiamento privado de apenas 30% e financiamento público de 70%. E esse financiamento privado seria o de filiados ou quem quer apoiar os partidos, mas desde que não ultrapasse um salário mínimo, né? Seria o máximo que alguém poderia dar. Pode ser uma proposta interessante, né? Porque apenas o financiamento público pode levar ao seguinte, a dependência do Estado completa dos partidos. Então, os partidos têm seus filiados, eles podem contribuir para isso.
e discutir, eu acho, que essa questão da judicialização da política ou a politização do judiciário. Então, essa eu acho a questão central para ser discutida hoje também. Sem dúvida alguma. Nós temos uma questão que vem de um colega, Domingos Sávio. Ele coloca uma questão para todos vocês, né? Como vocês veem a imparcialidade do presidente do TSE, Gilmar Mendes, frente aos processos da chapa Temer-Dilma? O senhor Romero já tinha falado um pouquinho sobre isso. Ele é completamente parcial, completamente, não houve nenhuma imparcialidade, né? Completamente, e não só em relação a esse voto específico, né? Ele já antecipa opiniões políticas? Já antecipa por muito tempo, sempre, né? Partidariza, né? Claramente, ele né? Partidariza. Ele, pelo menos, é muito coerente, porque o que ele colocou? Ele já vem desde o período de Collor, né? Que ele apoiou o Collor, ele foi da equipe de Collor. Foi colocado por Fernando Henrique Cardoso, então ele é uma pessoa fiel a quem o colocou lá, ao contrário dos que o PT colocou, porque ficaram contra. Joaquim Barbosa foi um deles. O PT deve ter se arrependido profundamente de ter democratizado nesse ponto de botar alguém que ficou contra ele, né? Então, eu acho que a parcialidade, isso depõe contra a justiça, né? Os juízes devem ser o quê? Devem se ater à Constituição, né? Deve ser o refúgio da última trincheira da cidadania. Ele não pode levantar aquele véu da... Não tem que ser imparcial, o problema é que não é. E como pessoas que convivem em sociedade, não tem neutro ali, né? Você veja, o Herman Benjamin, o relator, ele acumulou provas, ele fez um relato. Se ele fizesse 5.000 páginas, ele lesse durante 5 dias aquele que ele começou a ler ali, não ia mudar nada. Não ia mudar nada, o voto já estava decidido, então isso é uma fato. Quer dizer, não tem imparcialidade nesses votos, né? Infelizmente é assim, né? Acho que assim, a conduta de Gilmar Mendes dispensa comentários. É claro que é um ator partidário e que, digamos, floresce nesse ambiente de falta de credibilidade das instituições e realmente não há o que discutir se não repreendê-lo, né? Assim, é um negócio lamentável e que já mereceria, na verdade, até uma ação legal dentro do próprio Supremo, né? E como há um certo corporativismo dentro do judiciário, isso não acontece. Assim, no que toca a soluções, eu ainda não tiraria, né, a legitimidade do Congresso eleito em 2014, né, para fazer parte, digamos, da solução do problema. O que eu acho só é que a maioria, digamos, a pretensa maioria governista que existe hoje, precisa ceder algumas coisas, né? Não dá para, por exemplo, fazer o que, sobretudo, setores do PSDB têm desejado, que eu acho que é um desejo triplo, né? Trocar o presidente combinando a mudança com o atual, né? Manter as reformas do jeito que estão e afastar a demanda por eleição direta, né? Não dá... Eu até comentei na rede social que é um caso de ambição excessiva, um caso clássico de ambição excessiva. Não dá para você manter essas três coisas, né? Eu acredito que há que haver aí certas concessões. Eu acho que as reformas podem ser renegociadas, né? Mas não dá para fingir que Temer tem legitimidade para conduzi-las. Então deve-se retirar o apoio ao presidente. Eu acho que essa é a escolha que está posta aí para o principal partido aí, no campo, digamos, do centro para a direita, que é o PSDB. Né? Ele tem que tomar essa decisão. Não dá para você querer todas essas coisas. No que toca à eleição, eu ainda sou favorável à eleição congressual do próximo presidente. O meu problema é basicamente o seguinte: a cada dia sob Temer, a legitimidade da proposta de pleito direto se fortalece. A proposta do pleito direto, da eleição presidencial direta, eu nem gosto de falar muito contra ela, porque ela, de fato, repõe a decisão para o eleitorado, e o eleitorado não deu crivo às políticas que emanam do governo Temer. Esse é um ponto central. Então, eu fico até desconfortável. Agora, é ainda uma proposta muito complexa, né? É uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, depende aí de um processo alongado, já passou em uma das comissões do Senado, mas tem que passar por 3/5 dos votos nas duas casas do Congresso. Há uma demora aí, teria que discutir também o que aconteceria com a eleição do próximo ano. A eleição do próximo ano não pode ser adiada, você elegeria um presidente só para ficar até o ano que vem. Então, a proposta de pleito direto tem essas barreiras e essas questões logísticas e um problema aí de racionalidade em como fazer.
Eu ainda sou favorável ao pleito congressual indireto. Agora, acho que a coisa tem que se resolver logo, porque a cada dia sob o tema se tornam mais legítimas as propostas de pleito direto, apesar dos problemas que ela tem para passar. Os problemas de ordem jurídica não vejo tantos, desde que a PEC seja aprovada. O problema aí de ordem jurídica, acho que já foi sanado, tem pareceres do consultor do Senado, inclusive de juristas. A PEC seria, não dá para fazer, ver projeto de lei, claro, tem que mudar a Constituição, mas a PEC seria constitucional, é legítima, ela não fere nenhuma cláusula pétrea, pelo contrário, a eleição indireta que é uma exceção, né? Então, a eleição indireta é que tem que se provar legítima nesse processo. E ela tem que ocorrer logo, ela está tardando a acontecer. Esse é que é o nosso problema. No que toca à agenda legislativa, eu acho que tem que haver uma renegociação das reformas. A reforma previdenciária tem que ser renegociada do zero, e a trabalhista, tal como está no Senado, não dá, né? Você tem que chamar as centrais sindicais e fazer outra, né? Não dá para o Ricardo Ferraz, o senador do Espírito Santo, né, o senador do PSDB, era do PMDB, hoje está no PSDB, não dá para ele querer aprovar como se nada tivesse acontecido. E aí a proposta dele se torna mais bizarra ainda, porque ele aceita a necessidade de mudanças na proposta que veio da Câmara, cujo relator, inclusive, o deputado aqui do nosso estado, Rogério Marinho, ele aceita as mudanças nessa proposta, mas diz que essas mudanças serão feitas, porque eles não querem que volte para a Câmara, né? Essas mudanças serão feitas por veto de Temer, que perdeu a legitimidade para fazer essa discussão. Então, isso não tem o menor cabimento de remeter mudanças da proposta, concessões às centrais sindicais e os assalariados, via Temer, que não tem mais legitimidade para fazer isso. Então, eu acho que a reforma trabalhista, do jeito que está no Senado, ela, na minha opinião, deveria ser rejeitada liminarmente, ou eles tolerarem fazer algumas mudanças e mandar para a Câmara para nova discussão. O que não dá é para mandar vetos, supor que Temer vai arbitrar esse processo via vetos. E a reforma previdenciária, eu acho que tem que ser redimensionada por inteiro. Eu acho que as duas reformas devem parar no Congresso, porque são duas reformas que são grandes retrocessos para o país. Então, deve parar completamente, né? Deve ser repensado, não foi discutido com ninguém. Foram discutidos com os patrões, né? Essa reforma trabalhista foi discutida lá com os assessores da Fiesp, de São Paulo, entre outros, né? Mas o melhor é uma maioria de centro-direita no Congresso. Sim, né? A gente não pode ignorá-la, né? Porque você, ao mesmo tempo que se diz que o governo é ilegítimo, ao mesmo tempo defende a eleição direta. Eu, particularmente, defendo que haja eleição direta, embora saliente que eu acho difícil o Congresso, ele mesmo, aprovar isso, sem que haja pressão popular nesse sentido. Então, eu acho que eu defendo que haja, enfim, eleição direta. Essa PEC aí é uma questão a ser discutida dentro do Congresso. Agora, claro, você pega o seguinte, foi feito um levantamento, salvo engano, pelo Congresso em Foco, que é uma revista publicada em Brasília, e que mostrou o seguinte, 80% dos que foram eleitos, dessa última de 2014, quando o financiamento privado era, né, regra e a maioria dos financiamentos dos parlamentares, né, 80% foram os que mais gastaram nas campanhas eleitorais. Os que foram eleitos, inclusive aqui do estado do Rio Grande do Norte. Os 8 que foram eleitos foram exatamente os que mais gastaram na campanha eleitoral. Com 2 exceções que não foram eleitas, mas ficaram muito próximas do último que foi eleito. Em termos de gastos, caixa 1, né? Caixa 2, aí ninguém sabe quanto que esse povo gastou. Quanto foi gasto, quanto foi recebido e quanto foi embolsado de Caixa 2 nessa campanha eleitoral. Não posso afirmar porque eu não tenho nenhum dado nesse sentido. Mas esse dado do Caixa 1 mostra isso. E quem é que financiou campanhas eleitorais? Foram exatamente essas empresas. Então, esse Congresso é um Congresso que eu acho dominado por isso, né? Há uma distância enorme desse Congresso em relação à sociedade, há uma crise de representação, uma crise dos partidos políticos que não é específica do Brasil. Mas o Brasil tem essa particularidade, né, ampliada da descrença, né? Há uma descrença generalizada dessas instituições e que esse comportamento, inclusive esse comportamento que leva à antipolítica, à rejeição aos políticos, ela abre espaço, inclusive, para candidaturas de direita, para fascistas que não assumem como fascista, porque é uma característica do fascismo no século XXI, é os fascistas não dizerem que são fascistas, né? Então, o fascista não é mais o fascista e o nazista não vai ser mais aquele
aquela figura com aquele bigodinho ridículo, levantando o braço, caricato, né? Vai vestir terno e gravata, vai contar com o apoio da mídia e com um enorme público despolitizado, que odeia os políticos, que generalizam em relação aos partidos, né? Estou falando dos partidos, mas você não pode generalizar, porque há partidos sérios, estão lá, minorias, mas como tem parlamentares sérios, como tem partidos e parlamentares sérios, mas é minoria no Congresso Nacional. Então, toda generalização é falaciosa, né? Então, nesse sentido, para finalizar, né? Estamos numa grande encruzilhada. Nós precisamos de políticos melhores, precisamos de partidos melhores, e o problema é como fazer isso. Gustavo, como fazer isso? Não acho que você vai apontar a resposta, mas tem a questão ainda do Domingos Sávio sobre a imparcialidade do Gilmar Mendes e a repercussão disso, ou seja, ainda da sustentabilidade do governo Temer, né? Eu fiquei muito surpreso, particularmente, quando ouvi pessoas surpresas com o posicionamento de Gilmar Mendes. Se nós pegarmos o histórico, Gilmar Mendes foi nomeado ministro supremo em 2002. Se nós pegarmos o histórico de Gilmar Mendes, da data em que ele tomou posse enquanto ministro do Supremo até os dias atuais, como o professor Almério colocou, ele foi profundamente, categoricamente coerente. O que Gilmar Mendes sempre foi, e não deixaria de ser nesse julgamento do Supremo, era um parlamentar de toga. A gente pode, se formos parar aqui para falar das diabruras de Gilmar Mendes, é outro programa. Porque, a começar, por exemplo, que em 2002, quando houve a indicação dele, o professor Dalmo Dallari, da USP, colocou, antes dele ser nomeado, que Gilmar Mendes é a degradação do judiciário brasileiro. Justamente porque ele era advogado-geral da União, do governo Fernando Henrique, e as posturas dele, enquanto advogado-geral da União, eram totalmente incompatíveis com o que se espera de um magistrado, de uma magistrada. E, uma vez que ele assumiu e tomou posse do Supremo, o AGU tucano, organicamente tucano, não saiu de dentro de si. É muito comum nós vermos Mendes utilizar dos seus espaços, nos seus votos, para fazer discursos que muito facilmente podem ser vistos na tribuna da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Discursos... Tem um aspecto interessante, que até a revista Veja disse que Gilmar Mendes apequinou-se, né? E é curioso, porque a revista Veja apoiou quando ele, por exemplo, o TSE deu direito de resposta a uma calúnia da revista em relação ao PT, o TSE aprovou e Gilmar Mendes impediu. Cassou, não possibilitou o direito de resposta. Que interessante. Quando ele também, em 2016, em março de 2016, impediu que Lula assumisse. Sim. Aí a revista, claro, que apoiou. Agora, apequinou-se. Houve um episódio durante o processo de impeachment em que a defesa da ex-presidenta Dilma, enquanto interpunha seus recursos, né, ele falou, pode recorrer até o diabo, com essa expressão. Pode recorrer. Se nós pegarmos a lei orgânica da Maia, óbvio que ninguém é neutro, né, nem sabão é neutro. Muito embora o ideal de neutralidade é um ideal idílico, um ideal que não é possível alcançar. Mas a própria lei orgânica da magistratura coloca que um juiz, uma juíza, deve ser imparcial. Ou, ao menos, parecer imparcial, né? O caso de Gilmar Mendes pelo menos se ateia à lei, particular, né? Que ele sequer faz questão de parecer parcial, de parecer... se situa numa posição central em relação aos interesses adversos de duas partes numa ação judicial. Ele não faz a mínima questão sequer de aparentar parcialidade, né? E em relação a aspectos em particular, eu li alguns editoriais, acho que foi o editorial do Estadão, que falou em casuísmo. Nós pegamos a grande mídia empresarial, a grande mídia corporativa, que acumulou um poder político. Se nós formos até o texto constitucional, o artigo 220, 221 da Constituição, o artigo 54, jamais deveria haver esse grau de concentração, esses oligopólios midiáticos. São verdadeiros resquícios das capitanias hereditárias, né? São uma dúzia de famílias que acumulam poder político e econômico, que numa democracia certamente não é algo que favorece, né, o livre fluxo plural de opiniões diversas. E uma das questões referentes a isso é a própria representatividade. Nós pegamos as 3 bancadas do Congresso Nacional, né, as três maiores bancadas, né, a BBB, que é vulgarmente chamada, né, Bala, Boi e Bíblia. São bancadas que tiveram um grande aporte de recursos do poder econômico e chegaram lá visceralmente comprometidas com a agenda de quem as colocou lá. E essa agenda de quem as colocou lá não é a agenda do povo, não é a agenda da população.
Quantas pessoas no Congresso Nacional representam as comunidades indígenas e quilombolas? Ora, quantas pessoas representam a Fiesp, a indústria armamentícia, a indústria farmacêutica? Você vê, enquanto um segmento majoritário da sociedade segue subrepresentado, nós vemos segmentos minúsculos que tem uma super representação, que tem deputados e deputadas que sobem à tribuna para, na esteira de lobby, fazer a defesa de interesses empresariais. A bancada ruralista a bancada ruralista, maior, bancada mais do boi, forte, né? A bancada ruralista bem categórica que hoje, todo o processo de chacina das comunidades indígenas e ribeirinhas, né, a bancada ruralista é protagonista nesse processo. E em relação aos aspectos, professor, há uma clara resistência em relação às propostas de emendas constitucionais que objetivam mudar o artigo 60 da Constituição e prevê a hipótese da vacância nos 2 últimos meses. São 2 PECs, aliás. Uma delas era do deputado Miro Teixeira, que foi protocolada em junho de 2016. É interessante as datas, por quê? Porque desconstrói a tese do casuísmo, como se, uma vez que foram divulgados os áudios do Joesley, é que foram apresentadas no outro dia a PEC. Não, uma delas é de junho de 2016, de autoria do deputado Miro Teixeira, e a outra é de dezembro de 2016, de autoria do senador Regufe. A do deputado Miro Teixeira foi aprovada, foi a que foi aprovada recentemente, teve o parecer favorável de um deputado, de um parlamentar orgânico da direita, que é o deputado Espiridião Amin. Ele, enquanto relator na CCJ, deu parecer favorável no sentido de que, do ponto de vista material e formal, a PEC está alinhada com a Constituição. PEC das diretas. A PEC das diretas. Uma delas, a 227 de 2016, de autoria do deputado Miro Teixeira. Né? A outra do Regufe. A do Miro Teixeira coloca que no último ano, se a vacância ocorrer no último ano, eleições diretas. O problema não é a existência da PEC, é a possibilidade de se aprovar ou não nesse Congresso. Sim. Né? Quer dizer, se colocar isso para o plenário, dificilmente uma PEC dessa será aprovada com aquilo que exige a Constituição de uma PEC. Eu né? tenho Os 3 quintos. Eu tenho um filete de esperança, professor Mário, em decorrência da aprovação unânime na CCJ, né, que há um indicativo de que, a depender bastante, naturalmente, da pressão popular, o Congresso Nacional pode de fato, vamos dizer assim, sucumbir à vontade, à manifestação das ruas e aprovar. Né? Uma das coisas que falam muito em relação ao voto direto. O voto direto é uma cláusula pétrea. Você não pode, a Constituição não permite que seja sequer deliberada medida, proposta de emenda constitucional que suprima o voto universal direto. No entanto, o que está acontecendo nesse caso específico é exatamente o contrário. É devolver à população, é aumentar, ampliar as hipóteses de voto direto, como o professor Alan colocou. O voto direto, segundo o próprio Supremo, num voto do ex-ministro Carlos Aires Brito, é a regra. Exato. O voto direto é a regra. E algumas pessoas falam da anualidade, porque o artigo 16 da Constituição ele coloca que as regras eleitorais só podem ser aprovadas, só podem ser aplicadas 1 ano após entrar em vigor. Só que o próprio Supremo, o próprio STF, tem uma série de jurisprudências que considera que, em relação a eleições estaduais, considera que a hipótese de vacância, a hipótese constitucional de eleição direta em caso de vacância não diz respeito a uma norma eleitoral, mas norma de caráter político-administrativa. Logo, uma vez aprovada a proposta de emenda constitucional das diretas, ela entra em vigor imediatamente. Mas, como o professor Mário colocou, é uma agenda, considerando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, coloca que é a agenda do Congresso, a agenda do mercado, cabe à população pressionar para subverter essa agenda. Para fazer, naturalmente, que a democracia, radicalizar a democracia dentro dos parâmetros constitucionais, para que ela, enfim, deixe de ser uma democracia sem povo, vamos dizer assim, num termo mais vulgar, mais popular. O que é uma impossibilidade lógica, né? Uma democracia sem povo não existe, ou é democracia ou não é. Né? Realmente eu não vejo casuísmo na PEC, sobretudo no formato modificado em que passou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? E que aí já acho que ela ficou até com a redação melhor. Sim. Não vejo, e a bem da verdade, o casuísmo, eu acho que começou, né? Eu não sou daqueles que partilham a opinião de que o impeachment do ano passado foi um golpe de Estado. Eu acho que não foi nem branco, nem um golpe de Estado normal. Mas o impeachment de Dilma, da maneira como aconteceu, já teve sim elementos de casuísmo na definição do crime de responsabilidade e na manutenção do deputado Eduardo Cunha, já réu no processo penal, presidindo o processo. Então, essas duas características, sobretudo a presença do deputado, e isso está na base da nova crise da JBS, né, porque tem a ver aí com uma certa persuasão financeira em relação ao ex-deputado Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara na ocasião.
Eu acho que jamais o impeachment poderia ter acontecido com um réu em um processo penal presidindo a casa que autoriza o impeachment. Então, esse é o problema, para mim, central que me faz resistir muito à maneira como o impeachment aconteceu. E a questão da eleição direta, eu acho que é uma questão basicamente de operacionalização, de conveniência, né? Eu não acho que a PEC viole nenhuma cláusula pétrea, e isso já tem consultor do Senado que diz isso. E o problema realmente é haver uma decisão aí, e isso passa pela erosão final das bases de apoio de Temer, né? Eu acho que essa erosão terá que ocorrer. Né? Nós estamos entrando, na verdade, e esse é que é o triste nessa história toda, né? E isso pode tirar até tempo para um eventual, sobretudo a alteração do financiamento das campanhas. Isso tem que ser feito até o início de outubro, né? Nesse caso aí tem que ser seguido o prazo. O triste nessa história é que nós estamos tendo, na verdade, uma agenda meio policial. Né? Esse é que é o problema, né, em que você vai ter um governo se esforçando para reunir mais de um terço dos deputados federais, né? Isso até é factível, falando assim, no abstrato, mas não dá para você ter alguém ocupando o Planalto respondendo à denúncia dessa gravidade. A denúncia deve ocorrer daqui para o fim do mês, do Ministério, do Procurador-Geral da República em relação ao presidente. Isso tem uma série de problemas, porque o governo fica em parte ocupado com isso, em vez de, por exemplo, produzir políticas que ampliem o emprego, né? O único indicador econômico positivo é o da inflação, que caiu bastante, mas ela caiu porque as pessoas, na verdade, o consumo das famílias ainda está muito baixo. Então, é uma vitória de pirro a queda da inflação. Então, nós estamos com um grande problema aí, que é uma agenda muito pesada, envolvendo aí setores do PMDB que sabem até lidar com isso, mas isso vai gerar um conjunto de problemas muito sérios aí para frente, né? É aquilo que eu digo, eu acho que a gente está se permitindo que um personagem fique comandando o Executivo Federal sem ter a menor condição para continuar a fazer isso. E nesse sentido, como é que você acha que pode haver reforma com um governo tão ilegítimo em um Congresso como esse? Né? Eu acho que uma coisa assim, interessante desse debate é essa pluralidade, nessas diferenças acentuadas entre essas nossas posições aqui, a minha e de Alan, porque eu acho que houve golpe, né? Se isso não foi golpe, o que será golpe no Brasil? Não houve crime de responsabilidade. Né? A votação foi uma coisa mais ridícula, foi um circo ali que ninguém discutiu sequer o mérito, a maioria sabia, acho que nem o que é crime de responsabilidade. Ficava votando o nome da tia, o nome do sobrinho, o nome do avô, da avó, né? Enfim, coisa absolutamente ridícula, aquele circo que envergonhou o Brasil, inclusive externamente. Então, houve efetivamente um golpe, né, de uma presidente honesta, né, que não houve crime de responsabilidade, comprovadamente, eles não conseguiu provar isso, mas aí você tem um Congresso, esse Congresso conservador, do jeito que ele é, né, conseguiu aprovar isso. Né? E sem legitimidade, a meu juízo, né, essa distância enorme em relação à sociedade, de aprovar reformas que são, a meu juízo, verdadeiros retrocessos do ponto de vista político, social, trabalhista, etc. Né? Então, acho que são questões, acho que... Romero, essa é a agenda exatamente desse governo. Eu fico pensando, Alan, Gustavo, Romero, no outro cenário, ou seja, o nosso desejo é de que a gente pudesse ter aprovada a PEC das diretas já, que o povo brasileiro pudesse exercer o seu direito de voto e escolher um novo presidente para a gente tentar uma solução legítima, aí sim. Agora, isso não acontecendo, se houver, portanto, uma eleição indireta congressual do novo presidente em caso de vacância, o que nós vamos ter é a perpetuação da ilegitimidade e da crise política. O pior política, cenário né? é a permanência de Temer, até dezembro do ano que vem. Mas, Alan, e se ele sai? Quem vai substituir? Se ele sai, esse governo, esse Congresso que está aí, eleger indiretamente, né? Sim. Eu me lembro, eu criança... Né? Botafogo, né? Não, eu me lembro, eu criança, durante a ditadura militar, a cada vez era aquele acordão entre a Arena e o MDB, e sempre dava... Sim. Quer dizer, esse alijamento da população brasileira de decidir os seus rumos, né? Então a gente tem uma reedição daquele momento triste da história do Brasil, ainda que previsto constitucionalmente, mas o que a gente vai ter, então, portanto, é um Congresso
hiperconservador, talvez, dito por analistas de várias matrizes ideológicas, talvez o Congresso mais conservador da história política do Brasil, que vai eleger indiretamente um outro presidente. Não. O cenário, do ponto de vista da legitimidade política, vocês conseguem imaginar? Ou seja, esse sujeito vai ter a responsabilidade de dar um destino, uma resolução para a crise política no Brasil. Eleito de forma indireta por um Congresso conservador, atrelado a interesses do mercado financeiro e envolto em casos de corrupção até o pescoço. Então, assim, do ponto de vista da legitimidade política, eu acho que é um grande risco, é um tremendo risco a eleição indireta. Não só o conservador, como considerado um dos piores congressos do período republicano, que já teve muita coisa ruim durante esses anos todos. Né? Todo congressista que está ali foi eleito pela população. Certo, agora aí a forma como foi eleita, né? Mas foi eleito. Eduardo Cunha teve mais de 200 mil votos e as pessoas digitaram o número dele lá. Não foi um financiador que pegou o dedo do eleitor. Foi que deu dinheiro para que ele comprasse voto. Tudo aí bem. Já é outra coisa. Tudo bem, mas eu não sei se a gente tem condições de acompanhar cada campanha para asseverar como cada voto foi dificilmente foi uma campanha com base na honestidade de dinheiro e de voto que mas ele aí teve. Né? Eu não sei onde é que tem essas campanhas em que só tem honestidade, entendeu? Mas olha, é o seguinte, eu concordo que o pleito indireto é complicado, agora a gente tem que considerar que é uma coisa, seria um mandato tampão, né, até dezembro do ano que vem, e se houver uma renegociação da agenda legislativa, incluindo a reforma política, né, eu acredito que a coisa pode funcionar. Agora é aquilo que eu disse, quanto mais tardar, pior o problema vai ficar, né? O rito é simples, o presidente da Câmara assumiria, eu acho estranho, é só um parênteses, essas especulações de que Rodrigo Maia poderia ser candidato na eleição indireta. Eu acho que ele seria interino só algumas semanas, né? Eu acho que o Gustavo pode esclarecer isso. Convocar eleições em 30 dias. Ele ficaria interino algumas semanas, haveria eleição congressual, e aí ele né, quer dizer, eu acho que ele não poderia concorrer a isso aí. Tem uma dúvida jurídica, tem um problema, isso é outro problema da eleição indireta. Mas na minha opinião, ele teria que ser só interino por algumas semanas e pular fora. Não é nem pelo inquérito. Legalmente é um mês, né? Legalmente é um mês, ele teria um mês para convocar eleições 30 dias. E ser eleito indiretamente. Então, aí isso está na base aí do receio do PSDB de que Rodrigo Maia venha a ser eleito indiretamente e não só isso, tente a reeleição popular ano que vem. Eu não sei, você pode esclarecer, eu preferia que ele ficasse um mês, não por nada contra, assim, mas eu acho que o presidente eleito indiretamente tem que ser outra pessoa. Bom, na verdade, professor Alain, o que acontece é que é um vácuo legislativo do que ocorre nas hipóteses de duas vacâncias. É uma previsão constitucional, mas para que essa previsão constitucional ela seja aplicada, é necessário uma lei que a regulamente. Sim. Uma lei complementar, ordinária, acredito que uma lei complementar. E não é esta lei, até porque desde a Constituição de 88 para cá, se pegarmos, inclusive, as Constituições de 1824, 1891, 37, 33, acho que hipótese duas... É a primeira vez, sem dúvida, que há a possibilidade de ter a dupla vacância, de que a presidenta e o vice-presidente sejam depostos. Nesse caso, o que a Constituição coloca? Que o presidente assume interinamente da Câmara e chama a eleição em 30 dias. Mas a grande questão está em quem pode se candidatar. Tem que ser filiado a um partido político, pode ser uma pessoa... Durante certo tempo, né? Durante certo tempo, pode ser uma pessoa avulsa. Essas questões particulares, esses afunilamentos, seriam tratados e observados por meio de lei específica. A Constituição não traz essa previsão. Isso. Tanto é que, se nós pegarmos hoje a arena política, quem são os nomes que estão sendo cogitados? Tasso Gereissati, Nelson Jobim. O próprio Rodrigo, né? O próprio Rodrigo Maia, Henrique Meirelles. No caso, o Tasso Gereissati é senador, né? Exatamente. O Jobim não, né? Que seria alguém de fora, Fernando Henrique Cardoso. Porque não há uma previsão legal no sentido de estabelecer quem pode e quem não pode, quais são os pressupostos para os candidatos e candidatas participarem daquele pleito decorrente de uma dupla vacância. Então, seria uma lei que, uma vez ocorrendo a dupla vacância, o Congresso Nacional teria que correr loucamente para aprovar essa lei, para regulamentar isso, considerando principalmente que não tem como você fazer uma coisa em que as regras do jogo não estão colocadas. Provavelmente... Agora, sendo lei é mais simples aprovar, né? Exato. O quórum é mais... o quórum... Mas eu concordo, tem um vazio aí. Sim. Então, inclusive,
essa perspectiva de quem são os potenciais nomes num eventual dupla vacância, na eventual vacância do cargo com a deposição, renúncia, impeachment, o que for do governo Temer, do presidente Michel Temer, mostra como é que estão posicionados os tabuleiros, olha, como estão posicionados as peças nesse tabuleiro. Quais são os nomes que estão sendo ventilados pela mídia comercial, pelos colunistas, pelos editoriais. São todos, sem dúvida, nomes ligados ao capital financeiro. Ao capital, não necessariamente ao capital financeiro, mas o grande empresariado de alguma forma. O próprio Tasso Gereissati é um mega empresário, por exemplo. Meirelles é um nome direto do mercado financeiro. Então isso me lembra muito uma frase do José Saramago no Fórum Social Mundial de 2003, em Porto Alegre, em que ele coloca: nós temos uma democracia amputada, uma democracia ajoelhada perante os desígnios do mercado financeiro internacional, das forças hegemônicas do ponto político e econômico. Né? E isso faz com que, mais uma vez, a democracia lige o que ela tem de mais precioso, que é o povo. Nós estamos concluindo o programa. Infelizmente, não estamos concluindo a crise política. Fiquem, de antemão, convidados já para a continuação desse tema. Agradeço a presença de todos vocês e a participação dos nossos telespectadores da TVU. Até o próximo programa.